Olá, obrigada por estar com a gente. Hoje o Mais Esportes vai conversar com Paulo Ferreira, que é autor do livro De Sedentário Obeso a Maratonista. Ele que esteve aqui, trazido pela Elecamp, para falar, para contar a história da sua vida. E essa história nós também vamos querer saber agora com mais alguns detalhes. Olá, Paulo, obrigada por ter aceito o nosso convite de falar também aqui no Mais Esportes. Eu que agradeço a oportunidade, feliz de estar aqui, poder passar um pouquinho da minha história. Paulo, você conta a história de que foi obeso e agora está com esse corpo que a gente pode ver, mas desde criança, você era gordinho quando era criança? Eu tive fases, né, na adolescência. Teve uma fase dos 12 anos que eu cheguei a engordar, depois eu emagreci até os 20 e poucos anos, e depois dos 28, com o casamento, mudança de rotina, aí eu passei a engordar e não parei mais. A partir dos 28, para valer, vamos dizer assim. Com 28 você estava casado há quanto tempo? Então, eu casei com 28 anos. Ah, você casou com 28? Isso, a partir daí eu comecei a cada ano ir aumentando o peso. Antes de casar, você tinha o hábito de praticar esportes, alguma coisa assim? Não regular. Eu jogava bola com os amigos, coisas assim bem de final de semana. Não tinha um hábito de forma regular de atividade física. Nunca tive. Então, o que aconteceu, na sua opinião? O que foi que aconteceu que a partir do casamento você começou a engordar, foi isso? Isso. O que eu costumo dizer é que as pessoas, quando elas se casam, não estou falando só do casamento, mas as pessoas vão perdendo, o dia a dia faz com que as pessoas deixem de ter um tempo para você. Então, na verdade, o casamento foi uma mudança de rotina, então as pessoas relaxam, vamos dizer assim. Então, elas deixam de ter aquele tempo para o futebol que eu tinha, aquele tempo para fazer alguma atividade e passa a se dedicar, no caso, o casamento e depois o nascimento dos filhos. Então, você deixa de ter o seu tempo, você cede o seu tempo para outra pessoa. Isso não é uma regra, mas via de regra, né, acaba acontecendo. A pessoa, entre aspas, relaxa. E aí você começou a engordar. E quando foi que você se tocou de que, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa? Então, foram vários acontecimentos, né? Eu costumo dizer que as pessoas mudam de hábito, não por um acontecimento, é uma sequência de coisas que acontecem, existe a gota d'água. No meu caso não foi diferente. Antes disso, eu tentei vários regimes, aqueles regimes milagrosos, e cada vez que eu fazia dieta, eu emagrecia. Você fazer dieta radical, você emagrece rapidamente, mas na sequência eu engordava. Então eu fiquei nessa durante 5 anos, tentando de alguma forma milagrosa emagrecer, e cada vez eu ia engordando. Eu acho que isso acabou ajudando eu a engordar. Na verdade foi um efeito ao contrário. De vez eu manter o peso ou engordar pouco, cada vez que eu emagrecia eu engordava mais. Você se lembra qual foi a primeira dieta? Como foi que chegou na sua mão essa dieta? Quem contou? Olha, eu já fiz a dieta do arroz no copinho da lua, eu já fiz a dieta da bolinha da universidade tal, eu já fiz a dieta de cortar carboidrato. Dos pontos, já fez também? Dos pontos. Todo tipo de ficar sem comer por conta própria. Todos os tipos, o que aparecer de dieta de moda, eu falava, vou fazer, e dá resultado. No curto prazo dá resultado, você perde peso, mas não é eficaz, porque na sequência você engorda mais ainda. Então eu fiquei 5 anos sem fazer atividade física, apostando em dieta. E depois, mais 5 anos, fazendo atividade física, sem resultado. Então foram 10 anos batendo cabeça. Na luta. 10 anos. Mas aí você caminho, né? E aí isso a gente vai saber daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta para o segundo bloco do Mais Esportes, que hoje está conversando com Paulo Ferreira, autor do livro De Sedentário Obeso a Maratonista. Ele já contou
que depois do casamento ele começou a engordar, mudou o ritmo de vida, começou a engordar e passou 10 anos batendo a cabeça tentando, né, achar uma dieta, achar uma forma de emagrecer. Paulo, e daí? Depois que você ficou 5 anos engordando e 5 anos tentando emagrecer, foi isso? Foi isso. Você achou a forma para isso, como isso. foi? E assim, é a coisa mais simples do mundo. É mesmo? É a coisa mais simples do mundo. O problema do ser humano, de todos, é que nós queremos resultado imediato, rápido. E a partir do momento que eu descobri, vamos dizer, uma fórmula eficaz de emagrecer e não busquei um resultado rápido, foi o que deu o resultado. É um resultado de longo prazo, que é alimentação saudável, se alimentar de 3 em 3 horas, com a prática de atividade física, sem sofrimento, sem ficar sem comer, sem deixar de sair, tomar seu chopp ou comer sua pizza, de participar de festa, de uma forma assim natural. A grande questão é o que você faz no dia a dia, não é o que você faz no final de semana. Então, na verdade, eu passei a ter uma rotina de alimentar diferente, saudável e esporadicamente eu dar aquela extravasada. Então, nada de sofrimento. E assim o resultado começou a aparecer, mês a mês, ano a ano. Então, eu cheguei a perder 30 quilos. Quanto você chegou a pesar? A última vez que eu tive coragem de pesar, né, porque chega uma hora que você não pesa mais, eu cheguei a pesar 105 quilos. Mas eu acredito que eu cheguei uns 108, 110 quilos facilmente, tranquilamente. Você tem quanto agora? Eu cheguei a pesar 76 quilos e, na verdade, eu voltei numa médica de nutrição para engordar. Ah, você teve acompanhamento médico, então? Tive, mas não numa forma, foi no começo, ela explicou como seria a dieta, eu entendi que era de 3 em 3 horas, cortar fritura, cortar refrigerante, o resto era se alimentar mesmo nos horários certos, e depois eu não precisei voltar, eu só voltei em outro profissional, que foi quando durante 30 meses eu fiquei perdendo peso, sem sofrimento. Eu voltei, na verdade, para ganhar peso, porque eu cheguei, aí eu precisava comer mais, eu já estava comendo menos do que eu estava gastando com as atividades físicas. Então, na verdade, eu inverti, aí eu voltei para ganhar peso. Hoje o meu peso normal é 82 quilos. Então, que tipo de atividade física você praticou nesse tempo, então, que te ajudou a emagrecer? No caso, a corrida. Não comecei correndo, porque eu não conseguia correr. Eu comecei com caminhada num ritmo forte. À medida que eu ia tendo mais condição, eu ia aumentando essa caminhada. Comecei a correr 100 metros, 200 metros, 1 quilômetro e fui aumentando até conseguir correr 10 quilômetros, que aí eu pude participar de uma prova de rua, foi a primeira que eu fiz, ainda acima do peso, mas consegui participar, que foi a corrida de integração. Em que ano foi isso? Isso foi em 2009, 2008. E foi a minha primeira prova, foi o meu primeiro desafio. E a partir de então se tornou uma rotina. E como eu estava nesse processo de emagrecimento por conta da alimentação correta, que na minha opinião é 70%, 70% do resultado é a alimentação e 30% é a atividade física, o conjunto das duas coisas foi dando resultado e eu fui melhorando a prática esportiva e uma coisa foi ajudando a outra e foi uma sequência de 30 meses perdendo peso. Sempre perdendo peso. Chegou a pensar em desistir alguma vez? Quantas vezes você chegou a pensar em desistir? Eu pensei em desistir só no começo, quando eu mesmo não acreditei que era possível. Quando eu procurei a ajuda médica na parte da nutrição, listei o que eu fazia de atividade, ela fez as contas e falou que eu, comendo de forma regular, nos horários certos, eu ia perder 2 quilos. Ali naquele momento eu falei, eu vou apostar nisso, se isso não der resultado, aí eu ia desistir. Foi a última aposta que eu fiz. E no primeiro mês deu resultado, então aí eu falei, esse é o certo, eu vou seguir esse caminho.
se esse é o correto, eu não estabeleci meta para perder os 30 quilos. Eu estabeleci uma meta para continuar fazendo o que era o correto. E a perda de peso foi uma consequência do que eu estava fazendo. Eu não sabia em quantos quilos eu ia chegar. Eu só continuei. Bom, depois de tudo isso, ele escreveu um livro para contar toda essa trajetória e também para ajudar as pessoas que querem emagrecer e, como ele está mostrando, é possível. Isso a gente vai conversar daqui a pouquinho, depois do intervalo. De volta para o terceiro e último bloco do Mais Esportes, que hoje está conversando com Paulo Ferreira, autor do livro De Sedentário Obeso a Maratonista. Ele já contou como ele chegou aos 105, 110 quilos e como ele voltou para os 80 quilos que ele tem hoje. Paulo, como foi? Aí, depois de tudo isso, essa história você resolveu contar. Como surgiu a ideia do livro? Foi para ajudar as pessoas? Foi para ajudar as pessoas que me encontravam e me conheciam antes e faziam algum tempo que não me viam, encontravam e eu cheguei a ter casos de pessoas que se apresentaram. Aí depois eu falei, não, sou eu, aí quer saber, as pessoas elas querem uma fórmula mágica. Elas querem que você fale, não, eu fiz isso e deu certo. E não é, tem muita coisa por trás disso. Aí surgiu a ideia do livro, que eu nunca pensei primeiro, eu não pensei que eu ia correr, eu não pensei que eu ia emagrecer e muito menos pensei que fosse um dia escrever um livro. E como as pessoas perguntavam, e a história, ela tem não é um fato que fez essa mudança da minha vida, eu falei, não, eu tenho que escrever um livro, só que esse livro tem que ter começo, meio e fim. Foi aí que eu me desafiei para correr a maratona, que são 42 quilômetros. Até então, quando eu comecei a correr, a primeira vez que eu corri 1 quilômetro, eu chorei que eu não conseguia correr mais que 1 quilômetro. Eu parei no meio e eu não conseguia correr mais que 1 quilômetro. Então eu já estava, nessa época que deu a ideia do livro, eu já estava correndo meia maratona, que são 21 quilômetros, e as pessoas queriam saber o que eu tinha feito. E eu falei, não, eu tenho que contar. E aí eu me desafiei, para ter começo, meio e fim, tem que ter eu terminando, correndo uma prova final feliz, com um final correndo a maratona. E aí eu me dediquei a correr a maratona, esqueci um pouquinho do livro, treinei para correr a maratona, foi em 2012, fiquei 4 meses treinando para a maratona. Quando eu concluí a maratona, eu sentei e comecei a escrever o livro. Aí comecei a... Você escreveu? Eu Quem mesmo te ajudou? escrevi. Ninguém ajudou. É mesmo? Ninguém ajudou. Eu sentava um pouquinho, começava a escrever, no outro dia eu voltava nas ideias, voltava e 6 meses eu me dediquei a escrever. E no livro eu conto toda a trajetória, tem pessoas que me ligam, mandam mensagem que realmente ajudou, que mudou a vida. Tem outras pessoas que eu não tenho feedback. Então assim, vai muito, o livro ajuda bastante, porque é uma história, mas vai muito também da pessoa se identificar. Então muitas pessoas que se identificam acabam começando a correr ou começando a fazer alguma atividade por conta do exemplo que eu passei. Você escreveu esse livro então, que ano? Eu comecei a escrever ele em 2012, em julho de 2012 foi quando eu concluí a maratona, terminei no final de 2012 e publiquei ele no final de 2013. Foi fácil publicar? Não. Muito e aí, como é que foi a você parte mais convenceu? difícil. Foi outra maratona, né? Foi. Primeiro, depois de escrever, eu comecei a procurar pessoas para patrocinar o livro. E eu mandava a minha história, mandava foto e teve uma pessoa uma das pessoas que tinha uma editora que ligou para mim e falou, não, mas você não era gordo. Não, parece mesmo. Né? Aí, enfim, eu não consegui um patrocínio para o livro, uma editora que bancasse o livro. Aí eu falei, bom, eu vou bancar o livro. Então eu mesmo banquei o livro e na primeira edição eu vendi todos que eu banquei. Não, aí depois eu corri atrás de uma editora, não para ela bancar o livro, mas para eu bancar o livro. Então, eu tive que fazer todo esse trabalho, aí eles me auxiliaram, lógico, teve uma pessoa que fez a revisão ortográfica, aí o livro ia, voltava, então, essa foi a parte mais trabalhosa, escolher capa e tudo mais.
E depois, no final, acabou, eu fiz um lote de livro, vendi muito rápido para amigos, o primeiro lote, e todo o dinheiro da venda do livro, aí eu descobri outra coisa, que não, pelo menos quem não é famoso o suficiente não ganha dinheiro publicando livro no Brasil. Ah, é? É. Porque o recurso que eu investi no livro, se eu colocar numa editora, eu empato o que eu gastei. Porque a parte consignada é da livraria, da editora, é da livraria. Então eu zero. Então o que eu fiz? Eu, de forma independente, vendi o livro e toda a arrecadação do livro eu cobri o custo e reinvesti em mais livro. A ideia do livro realmente é divulgação, é ajudar as pessoas. Não ganho dinheiro com o livro, não ganhei dinheiro com o livro. E aí e onde que a gente compra? Onde a gente pode comprar? Então, atualmente, pelo meu Facebook, certo. A pessoa entra em contato. Que é de obeso a maratonista, isso, né? Eu tenho também o meu e-mail, que eu vou deixar, tenho os meus contatos, eu vou deixar o meu e-mail, acho que vocês vão colocar na tela. Sim, com certeza. E através do e-mail a pessoa pode entrar em contato e eu despacho o livro para qualquer lugar do Brasil. E eu queria saber, você tem algum projeto futuro? Escrever outro livro? Então, eu tenho tudo que aconteceu na minha vida, se você me perguntar há 5, 6 anos atrás, Paulo, o que você vai fazer daqui 5, 6 anos? Jamais eu falaria tudo isso que aconteceu. Então, assim, tudo que a gente às vezes programa não acontece de uma forma diferente. Eu tenho um sonho que um dia minha história vire um filme. Olha, interessante. Né? Tem que sonhar. Eu sonho. Eu acho que qual seria o meu desejo se alguém perguntasse, qual é o seu desejo? É que um dia alguém compre a minha história e fala, não, dá para virar uma história num filme, que realmente dá para virar um filme. Eu acredito que a história renda um filme interessante. Bom, e você conta nas suas palestras também tudo isso, essa trajetória, né? Quem quiser a sua palestra também entrando em contato pelo seu e-mail e também procurando no Facebook. Sim. É isso? Nosso tempo está acabando, queria te perguntar se faltou dizer alguma coisa. E eu tenho também uma pessoa que eu posso deixar o contato, ela é uma pessoa que cuida de palestras, ela que faz o interface, eu vou deixar também o contato dela. Tá ótimo. Faltou dizer alguma coisa, Paulo? Não, acho que é isso. Tá certo. Bastante coisa, mas acho que é isso. Tá certo. Paulo, a gente quer agradecer a sua presença aqui hoje. Você esteve palestrando, né, sobre a sua trajetória aqui num dos plenários aqui da Câmara. E tem o livro também, quem se interessar é só entrar no Facebook, no e-mail. E eu só quero agradecer a sua audiência e até o próximo programa. Obrigada.